Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em máquinas, vídeo 2. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual máquina é especialmente utilizada para a usinagem de furos profundos? Resposta correta, torno com barramento plano ou torno horizontal. Os tornos com barramento plano são comumente usados para a usinagem interna profunda. Utilize uma guia para a barra de mandrilhar. Barras de até 600 mm podem ser utilizadas. Tenha uma fixação com bucha ou mancal ranhurado por pelo menos 4 vezes D. Pode ser necessário um contrapeso. Veja se a furação é rotativa ou estacionária e se a pressão, vazão e a capacidade da bomba e tanque é para a furação profunda. Esses tornos têm alta estabilidade, mas a indexação e a troca da ferramenta são lentas. Os porta-ferramentas convencionais são pesados e com um número limitado de posições de ferramenta. Um sistema de troca rápida melhora muito a eficiência da máquina. Pergunta número 2. Quais as capacidades diferenciais dos centros de torneamento? Resposta correta, capacidade multifuncional e multi-eixo. Centros de torneamento possuem capacidade multifuncional e multi-eixo. Isso significa que você pode ter um eixo C, eixo Y e ferramentas acionadas na torre para executar não apenas operações de torneamento, mas também de fresamento, furação e rosqueamento com machos. Pergunta número 3. Quais são os tipos tradicionais de torres dos centros de torneamento? Resposta correta, haste e VDI. O desenvolvimento dos portas-ferramentas acionados levaram os centros de torneamento a se tornarem máquinas verdadeiramente multifuncionais. Os dois tipos tradicionais de torres, haste e VDI, foram desenvolvidos quando os centros de torneamento realizavam somente operações de torneamento e furação na linha de centro. Haste e VDI são adequados para centros de torneamento tradicionais. Pergunta número 4. Qual eixo controla a ferramenta acionada nos centros de torneamento? Resposta correta, eixo C e Y. As ferramentas acionadas permitem operações de fresamento e furação com controle do eixo C necessário no fuso central. Podem ser realizadas operações de 2 eixos, como rasgo de chaveta ou furos na linha central. Para fresar bolsões ou furar fora da linha de centro, é necessário o eixo Y. Para operações de furação, é melhor usar porta-ferramentas acionados com refrigeração interna e de alta pressão para propiciar melhor escoamento de cavacos e maior segurança do processo. Pergunta número 5. Qual o maior benefício do eixo Y e meia torre nos centros de torneamento? Resposta correta, operações de fresamento. Um eixo Y permite a utilização de ferramentas acionadas para fresamento em 3 eixos e furação fora de linha de centro. Muitos recursos que requerem operações de fresamento beneficiam-se do eixo Y. Posições duplicadas de torneamento podem ser adicionadas, aumentando o número de ferramentas gêmeas ou a variedade de suportes, reduzindo a necessidade de trocar os tipos de porta-ferramentas. Pergunta número 6. Em que casos a meia torre não é necessária em centros de torneamento? Resposta correta, quando já tem o eixo Y. A indexação da meia torre permite duplicar as posições de torneamento usadas, aumentando o número de ferramentas. Essa opção não é necessária se um eixo Y estiver disponível porque, geralmente, ela é selecionada para centros de torneamento sem ferramentas acionadas. Pergunta número 7. Quais são os pontos negativos de um revólver inferior no centro de torneamento?
Resposta correta: diâmetro reduzido, aumento de setup e programação. Para concluir uma peça, é necessário usinar de ambos os lados. Os subspindles são usados em combinação com alimentação por barra. Para maior produção, o revólver inferior pode reduzir pela metade o tempo de ciclo comparado a um único revólver. Um revólver inferior permite o torneamento simultâneo, diminuindo o tempo de ciclo. Os pontos negativos do revólver inferior são diâmetro reduzido da peça e aumento do tempo de setup e de programação, tornando-o adequado principalmente para centros de torneamento adquiridos para peças específicas. Pergunta número 8. Para que serve a função offset do porta-ferramentas nos centros de torneamento? Resposta correta: garantir que o corte seja feito na medida certa. Ao medir previamente as ferramentas fora da máquina, é importante ter uma posição zero otimizada para cada posição de fixação. A função de offset do porta-ferramentas permite que uma ferramenta pré-medida seja colocada em qualquer unidade de fixação e que o corte da primeira peça seja feito na medida correta, economizando o tempo de medição e reduzindo o desperdício. Pergunta número 9. Qual a desvantagem dos centros de torneamento para os centros de usinagem quando falamos sobre ferramentas? Resposta correta: tempo de troca de ferramenta. Os centros de torneamento têm a indexação da ferramenta mais rápida, mas geralmente têm utilização menor que os centros de usinagem devido ao tempo de troca da ferramenta e de setup. Suportes de troca rápida podem reduzir os tempos de medição, setup e troca de ferramenta, propiciando um tempo extra de usinagem. Pergunta número 10. O que é o diâmetro máximo de volteio da torre de um centro de torneamento? Resposta correta: diâmetro máximo da peça. Cada máquina tem um diâmetro máximo de volteio da torre. Todos os balanços da ferramenta externa precisam estar dentro desse diâmetro para permitir que a torre gire sem colidir. As ferramentas de torneamento têm um comprimento e dimensão de offset comuns. As unidades de fixação das torres das máquinas são desenhadas para as ferramentas standard se ajustarem ao diâmetro de volteio da torre. Ao usar porta-ferramentas acionados, é aconselhável manter a ferramenta o mais curta possível para encaixar no diâmetro de volteio e para aumentar a estabilidade. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.